Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Permitam-me primeiro me apresentar. Sou o pastor Rui Raiol, membro da Assembleia de Deus há 41 anos e servindo ao Senhor como pastor há alguns desses anos. Pela misericórdia do Senhor, temos um trabalho literário bem amplo em nosso meio de Assembleia de Deus. Escrevemos por muitos anos para a revista Manual do Obreiro, Jornal Mensageiro da Paz. Temos 2 obras publicadas pela CPAD, que são Cura Divina, Promessa Atual de Deus e A Verdadeira Dimensão da Fé. Temos outras obras independentes, no total de mais de 12 livros publicados. Dentre esses livros temos Para se apaixonar pela oração, 1911, A História da Assembleia de Deus, O Rapto, que é uma ficção sobre o arrebatamento, e temos 8 devocionais escritos. Todo ano publicamos um livro, que é o devocional Meu Dia com Deus. No projeto da revista da Escola Dominical do PEC, escrevemos desde as primeiras lições até a lição histórica do centenário da Assembleia de Deus. E agora coube-nos a oportunidade do Senhor de escrever um comentário, o primeiro comentário sobre o livro de Salmos. E eu aceitei com muita alegria esta convocação do Espírito Santo. E confesso para vocês que a minha visão acerca do livro de Salmos mudou bastante a partir das orações que fiz e dos estudos para escrever esta revista. Você tem em sua mão a revista Salmos, Cânticos e Orações da Alma, que apresenta o livro de Salmos com uma introdução e depois um estudo de 12 salmos específicos, que são exatamente o Salmo 1, 23, 46, 82, 90, 91, 103, Salmo 121, 126, 128, Salmo 139 e, por último, Salmo 150. Hoje, a nossa lição para o próximo domingo é uma lição introdutória, uma apresentação geral sobre o livro de Salmos. Então, lição número 1, na página número 5 da revista, O Livro de Salmos. Texto áureo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Verdade prática, os salmos espelham a vida diária do crente. Falam de oração, esperança e fé. Queridos, nesta primeira lição faço, portanto, uma abordagem, como eu disse, uma abordagem ampla e geral. E nós temos 3 divisões nesta lição. Primeiro, a formação do livro, depois, títulos, autores e datas, e, por último, organização e interpretação do livro de Salmos. Começando por a formação do livro, nós temos o tópico 1, os escritos. E aqui eu trago uma diferença que muitos de nós não conhecemos. Nem todos os livros da Bíblia foram assim concebidos para serem livros. Muitos livros, se não muitos, mas alguns, pertencem à categoria dos escritos. O que eram os escritos? Os escritos eram textos avulsos, que depois foram organizados, compilados em formas de livro. Exemplo, temos Provérbios e exemplo para nós temos Salmos. É por isso que o Salmo não tem capítulo, mas o Salmo deve ser chamado de Salmo pelo seu número. Salmo 2, Salmo 91 e não capítulo 91. Exatamente porque a Bíblia, ela que foi mais tarde dividida em capítulos e em versículos, não precisou dessa organização em capítulos para salmos, porque cada salmo era um poema, cada salmo é um cântico, de modo que não se aplica ao livro de Salmos a nomenclatura de capítulos. Então, já uma diferença, o livro de Salmo pertence à categoria dos escritos. Como que foi consolidado o saltério? Bem,
O saltério, que era o título que os judeus usavam para o seu livro de cânticos, livro de salmos, ele foi consolidado ao longo dos séculos. Existem salmos que são pré-exílicos de Israel para a Babilônia, certo? Nós temos salmos que são do exílio, foram compostos na Babilônia, e nós temos salmos do período do Segundo Templo. Já não o Templo de Salomão, mas o templo reconstruído no período de Esdras. Então, este é o modo como o livro de Salmos foi organizado, certo? Não foi de uma hora para outra, ele foi sendo editado, ele foi sendo ajustado. Se você quiser ter uma noção disto, basta você olhar a história da nossa harpa cristã. A nossa harpa cristã, ela teve os hinos iniciais, depois foram revisados, alguns até por questões doutrinárias foram editados, e recentemente, coisa de poucos anos para a história da harpa cristã, nós temos um acréscimo de novos hinos. Nós temos finalmente o tópico 3 da primeira parte, a formação do livro, a questão da Babilônia. Muitas vezes nós achamos que Babilônia foi só um problema para os judeus, mas não é verdade. Irmãos, o período do exílio na Babilônia, que durou 70 anos, foi um dos períodos mais ricos para Israel. Primeiro, espiritualmente. Quando Israel foi para a Babilônia e ele viu os verdadeiros ídolos pagãos, ele acompanhou as procissões que aconteciam na Babilônia com aqueles deuses horríveis que havia. Israel, longe do templo, longe da Terra Santa, converteu-se de vez ao Deus eterno e foi liberto da idolatria. Mas não foi só isto. Sábios entre os judeus cativos estavam na Babilônia, certo? Nós temos de nos lembrar, por exemplo, que é nesse período que a Bíblia é organizada, porque longe de casa, longe do templo, cristãos zelosos procuraram trabalhar, compilar e conservar os manuscritos bíblicos. Então nós diríamos que a Bíblia, a reunião dos escritos, muito aconteceu no período do exílio na Babilônia. Então, o fator Babilônia, como eu chamo, é muito importante. Inclusive, as sinagogas surgiram nesse período, porque uma vez que Israel estava longe do templo, precisava adorar e surgiu então a sinagoga. Na parte segunda, nós temos títulos, autores e datas, e é muito interessante aqui a questão dos títulos. Títulos. Olhe, se você olhar para os textos que estão acima dos salmos, você verá textos em negritos e textos em itálicos. Geralmente, os textos em negrito são informações que constam acerca do editor da sociedade bíblica que está editando aquela Bíblia. Então ali ele pode dizer, no Salmo 91, confiança em Deus, certo? No Salmo 23, algum editor poderá colocar ali, quando o homem tem Deus como seu pastor. Isto é uma questão editorial, lançada pelas editoras, portanto, neste aspecto técnico. Mas os títulos que estão em itálico, que é itálico, aquela letra deitadinha, fininha, são títulos antigos. Eles não constavam do original, ou seja, quando foram escritos os salmos, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não escreveu lá Salmo de Davi, não. Mas, séculos antes de Cristo, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a conhecida versão Septuaginta, o que aconteceu no Egito, em Alexandria, por um grupo de sábios nomeados, bem, esses escritos, esses títulos, melhor, já constavam como que colocados com um clipe ali
junto aos originais. Então são muito antigos. Esses títulos, eles falam autores. Todos os autores que temos certeza acerca dos salmos estão nos títulos. Aqueles que não estão no título, nós deduzimos. Inclusive, os judeus tinham uma forma peculiar de reconhecer a autoria quando não constava no título, da seguinte maneira: diz a tradição judaica, quando um salmo seguinte a outro, de autor conhecido, não contiver agora a autoria, entende-se que é o mesmo autor. É uma ideia para tentar chegar à autoria. Mas os títulos, eles não falam só de autor, eles falam da natureza da poesia. Por exemplo, no Salmo 38, em memória de alguma coisa. Eles têm instruções musicais, eles dizem a ocasião. Por exemplo, Salmo 51 diz assim, ocasião, está escrito Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele. Então você tem um elemento histórico aqui, contextual, para você entender o Salmo, assim como os cânticos dos degraus, os hinos do degrau, que são os cânticos dos degraus, eram os salmos que os peregrinos cantavam quando desciam para Jerusalém para as principais, que eram 3 festas anuais. Depois nós temos a questão dos autores e datas, e temos aqui a maioria dos salmos de Davi, são 73, depois Asaf, e assim nós vamos e chegamos no final a 50 salmos cujos autores são desconhecidos. Uma coisa interessante sobre o livro de Salmos é que esses 150 salmos estão divididos em 5 livros. Você tem uma tabela disto na página número 8, que o pastor Samuel Câmara colocou aqui pessoalmente com muita dedicação ao trabalho do Senhor. Livro 1 é o Salmo 1 ao 41. Livro 2, Salmo 42 a 72. 3, assim por diante, até o livro 5. Isso tem toda uma correlação com a forma de leitura dos salmos pelos judeus e até com o Pentateuco. Não é à toa que são 5 livros de salmos, porque tem essa correlação com os 5 livros atribuídos a Moisés. Depois nós temos a interpretação. Bem, queridos, a interpretação dos salmos é um dos assuntos mais complexos. E ao longo da linha do tempo, alguns salmos foram interpretados da forma mais esdrúxula até. Salmos que são salmos da natureza, por exemplo, como o Salmo de número 8, eles foram interpretados por parte da igreja, como por exemplo Agostinho, no 4º século, como sendo uma alusão à ascensão de Cristo, portanto o retorno de Cristo ao céu. E a gente sabe que não é. Porque hoje, com o nosso conhecimento da Terra, do espaço, da ciência, nós temos uma visão de mundo que aqueles irmãos não tinham. Então eles interpretavam os salmos de uma forma diferente. Uma coisa interessante sobre o livro de Salmos, há uma evolução sobre a interpretação do livro de Salmos e até a aplicabilidade deles. Por exemplo, no começo, o livro de Salmos, ele era apenas o cântico. Era como a nossa harpa cristã. Nós abrimos a harpa cristã e cantamos os hinos. Assim os judeus faziam, abriam o saltério e cantavam. Com o passar do tempo, eles passaram a ler o texto. Seria como nós chegarmos com a harpa cristã, abrirmos no hino 196, uma flor gloriosa, e começarmos a ler em tom solene. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarom preciosa, entre 1000 mais beleza terá. Bem, os salmos passaram a ser lidos no templo e nas sinagogas. E quando era feita a leitura, os judeus respondiam amém. Esse amém significava o quê? Significava que Deus maravilhoso, que flor gloriosa, que Jesus lindo seria para nós. Para eles não, porque não conheciam Jesus. Você entende? Eles interpretavam aquele texto como sendo uma exaltação a Deus.
Sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, os salmos continuaram a ser lidos na sinagoga e o povo dizia amém, mas o amém tinha outro significado. Agora o amém significava, já achei uma flor gloriosa, nós leríamos, e quem deseja a mesma terá, a rosa de sarão preciosa,